pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a 12ª aula da matéria de Meteorologia Aeronáutica. E nós vamos tratar hoje sobre processo adiabático. Vamos lá? Na atmosfera, à medida que uma parcela de ar se eleva, vai encontrando pressões atmosféricas externas cada vez menores e, consequentemente, irá se expandindo proporcionalmente à variação dessa pressão, provocando resfriamento por expansão. O processo inverso seria considerar a referida parcela descendo, encontrando pressões cada vez maiores, provocando compressão e, consequentemente, o seu aquecimento. Para vocês entenderem melhor o que está acontecendo no processo adiabático, é semelhante àquilo que ocorre quando a gente usa aqueles desodorantes sprays, né? Quando você pega o recipiente do desodorante, ele está sendo submetido à temperatura ambiente, quer dizer, nada de anormal. A partir do momento que você aperta a válvula para descarregar uma parte do desodorante sobre o seu corpo, o que resultado é que a gente sente aquele gás nos atingir gelado, né? De uma forma bastante fria. Agora, imaginem, aquele gás estava preso dentro do recipiente, sobre um ambiente de alta pressão, na qual ele foi envasado, né? E a hora que você aperta a válvula, você liberta esse gás para um ambiente de baixa pressão, que é a nossa atmosfera. Como consequência, ele sofre uma expansão. E nessa expansão, então, ele se resfria. Tá? Imaginemos também um compressor desses de oficina, quando está trabalhando, né? Alguns de vocês já devem ter percebido isso. Quando ele está trabalhando, quando você coloca a mão sobre o recipiente, né, que está sendo envasado aquele ar comprimido, a gente percebe que o tubo ele está extremamente quente. Então, quando você comprime um gás, ele esquenta. E quando você expande um gás, ele esfria. Então é isso que ocorre na atmosfera. Quando uma parcela de ar atmosférico em contato com o solo recebe calor, aqui nós temos, por exemplo, uma parcela que está submetida a uma temperatura de 30 graus Celsius, ela perde densidade. E a partir do momento que essa densidade é reduzida, ela começa então a se elevar na atmosfera. Ela vai subindo e vai encontrando pressões cada vez menores. A gente percebe que o volume da parcela de ar aqui próximo do solo era bastante reduzido, e esse volume então ele vai aumentando conforme ele vai subindo, e na mesma proporção a temperatura vai sofrendo uma redução. Ele partiu do solo com 30 e chegou a uma determinada altura com uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? Então fica registrado que sempre que a parcela de ar se eleva, ela expande e resfria. O processo oposto seria se a parcela fosse obrigada a descer, por exemplo, para ocupar o lugar de uma segunda parcela que estivesse se elevando porque perdeu densidade. Ela iria descendo, encontraria pressões cada vez maiores e, como resultado, então, ela sofreria uma compressão e, como consequência disso, um aquecimento, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Sempre que a parcela é obrigada a subir, ela vai expandir e esfriar. Quando a parcela é empurrada para baixo, ela vai ser comprimida e terá, então, a sua temperatura aumentada, tá? Então esse é o processo. Bom, a esse processo, quer dizer, a essa situação que ocorre de mudança de temperatura, a gente chama então de transformação adiabática. Então a transformação adiabática é a transformação gasosa, na qual o gás não troca calor com o meio externo, seja porque ele está termicamente isolado ou porque o processo ocorre de forma tão rápida que o calor trocado é desprezível. Então é disso que se trata o assunto de hoje, tá? A gente vai aí ter que calcular o quanto de variação nessa temperatura ocorre quando a parcela se eleva e o quanto de variação ocorre quando a parcela sofre uma compressão e desce em direção ao solo, tá? Para isso, pessoal, a gente vai ter que utilizar de alguns gradientes térmicos pré-estabelecidos. A meteorologia descobriu que quando um ar se eleva na atmosfera, levando consigo umidade, né? Existe uma quantidade de perda de temperatura constante, né? Específico para aquela parcela de ar, em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer lugar da nossa atmosfera.